Bem, né, aqui é o seguinte, né, a gente está desenvolvendo uma plataforma Nest.js com integração com o Firebase. E aí a gente se deparou com um problema que foi a questão do token, né? Porque porque o Firebase ele possui, né, o login direto do front-end. Então, então no back-end a gente não faria o login, certo? A gente só consumiria o token para a gente estar dando acesso ou negando o acesso, né? Então aí aqui no getAlf, né, do guard que a gente criou, ele faz essa verificação, mas aí como que a gente testa se a gente não tem o front, né? Então, para isso é esse tutorial, né? Então, primeiro a gente vai acessar o Google para desenvolvedores, né, que vai ter várias funções, mas a gente vai usar uma específica, né, que vai ser a questão do Authentication, né, que através dele a gente vai obter o nosso token. Como que funciona no Firebase, né? Ele primeiro a gente utiliza essa plataforma do próprio Google, né? Que eu estou procurando aí abaixo, né? Estou descendo aí e vou encontrar o Google OAuth 2, né? E através dele a gente faz essa autenticação nossa, da nossa conta, e ele retorna para a gente o ID do token. Esse ID do token a gente vai precisar jogar ele em outra requisição, e aí através dessa outra requisição a gente vai ter o nosso token, né? Só que antes disso, a gente vai ter que colocar as credenciais do nosso projeto do Firebase, né? Vocês podem ver aí, o meu já está salvo, né? Mas o ideal mesmo é que você saiba onde encontrar, né? E para encontrar eles, vai ser preciso estar entrando no, no console, no nosso console agora do cloud, né? E aí a gente vai ter tanto a API quanto o service, né? A gente vai entrar ali no API Service e vai entrar no, nas credenciais. Ó, vocês podem ver aí que eu tô. Assim, aí foi o momento que eu botei para mostrar que aí a gente entra com a conta do Firebase, a conta nossa da conta do Firebase, seleciona o projeto, seleciona o nosso projeto. E além de selecionar o nosso projeto, a gente vai acessar agora o API Service. Aí ele mostra os gráficos e tudo mais, mas isso aí não importa pra gente. A gente entra em credencial. Dentro de credencial, a gente vai em OAuth Client, né? No meu caso, eu renomeei, mas aí vai aparecer projeto, não sei o quê. E aí, do lado direito, vai ter as nossas informações adicionais, que vai ter o Client ID e o Client Secret ID, né? Desse lado esquerdo também tem uma questão muito importante, né? Mas primeiro a gente copia aqui e coloca lá. Coloca lá tanto no Client ID quanto no Secret ID, né? Copia esse client, copiou o Client ID, depois copia o Secret ID. No caso aí eu não fiz, mas você copia um de cima e o de baixo e cola lá. Aí beleza. Dá o close. E aí beleza, depois disso eu posso autorizar? Não, né? Antes disso, como a gente está testando pelo Google, pelo, pelo developers.google.com, a gente precisa adicionar ele desse lado esquerdo, que é o Authorization JavaScript. A gente precisa colocar o URL dele aí, e depois a gente precisa colocar o URL do player ó, do, do OAuth Authentication, né? Essa URL dentro da outra URL, porque senão ele não vai entender, e aí quando a gente faz o login, ele não vai deixar a gente fazer, né? A gente não vai ter acesso. Então a gente precisa estar configurando ele lá desse lado esquerdo do console.cloud. Aí eu estou mostrando para vocês que eu posso também pegar a chave do client web aí, né? Só que a client secret eu não vou ter aí, eu só vai ter a web. E para fazer o login você vai precisar das duas. Aí tá mostrando os usuários que eu já testei e que funcionou.
E aí vou abrir uma outra conta para fazer o teste, né? Eu vou abrir minha conta CAD. Nisso eu vou fazer os mesmos passos que eu falei anteriormente. Vou abrir o develop.google, vou procurar o Alpha Authentication, achei, vou configurar ali as minhas chaves e aí eu vou no Authorization APIs. Né? Nisso eu vou ser redirecionado para a página do Google, aparece o nome do projeto, né? Inclusive, aí depois ele vai pedir o login de serviço, né? Vou continuar. E aí eu vou no Exchange Code, né? Tokens, né? E aí com isso eu vou ter todo o cabeçalho da requisição e tudo mais. Mas o que importa pra gente mesmo é ali o ID Token. Esse ID Token, ele é o nosso login no Google. Mas ele não serve para a nossa aplicação. Para ele servir para a nossa aplicação, a gente vai precisar fazer outro login, né? Passando essa autenticação. Isso, lembrando, isso é só para o back-end. No front-end ele já faz isso automático porque ele é feito pelo Firebase, né? Mas como a gente está testando ele, o JWT, no nosso back-end, a gente precisa fazer esse passo a passo. Depois disso, a gente copia esse ID token e vai no nosso Insomnia ou em outro consumidor de API. E aí a gente utiliza o Identify Tool, né? Para a gente estar fazendo essa requisição. Na rota a gente coloca o key, né? A chave que vai ser usada. Essa chave ela é a chave da nossa API do Firebase. Eu vou mostrar para vocês aí no Firebase, nas configurações do seu Firebase vai ter, né? Você vai nas configurações e aí vai aparecer. Geralmente ele aparece aqui em cima, mas se ele não aparecer em cima, tu pode criar um projeto e ele vai aparecer aqui embaixo. Às vezes ele dá uma bugada. E aí é só você copiar ali o em verde e colar aí sem as aspas. Depois você vai mudar o JSON passando o seu ID token. Nisso, quando você fizer a requisição, ele vai atualizar aqui e vai mostrar o dado da conta, se é verificado ou não a conta, vai trazer algum outro dado, por exemplo, o tempo de expiração, mas o que importa para a gente é o token. A gente copia o token e faz o teste. Né? Vocês podem ver que aí eu vou fazer o teste antes sem sem o token e eu vou fazer o teste com o token. Olha aí. Nesse caso aí, eu tive um problema, né? Que, por exemplo, aí ó, eu vou rodar sem o token, ele vai dar sem o token autorizado, depois eu vou rodar e ele vai demorar a me responder. Né? Eu não sei se essa demora é uma demora do Firebase ou se é alguma outra questão no meu código. Eu ainda vou passar isso a limpo, mas no geral, depois ele vai funcionar. Vocês podem ver que eu fiquei ele roda automático, né? E aí só fiz a requisição e ele funcionou. Eu acredito que isso seja alguma limitação do próprio Firebase, talvez é por conta do plano, que não é o pago, e ele demora um pouco para responder. Mas vocês podem ver que a requisição funcionou. Ele enviou os meus dois dados para o meu Firebase e eu vou mostrar aí para vocês que no meu Authentication vai estar lá a minha conta nova, né, que eu fiz durante o vídeo e os dados que eu enviei através do post, né? Então, toda vez que o meu usuário ele fizer o login, ele vai passar nessa rota, né? Tanto o login quanto o cadastro ele vai passar porque ele é um merge, né? Eu utilizei o merge, então eu não vou perder os dados
que o meu usuário já tem, né? Pelo contrário, só vou estar autenticando ele e verificando se ele possui o JWT. Né? Então, essa é a solução de hoje, mostrando para vocês como que a gente faz o teste com o Google. Eu resolvi fazer, né, dessa forma, porque eu não encontrei vídeo semelhante, então eu achei que era interessante estar ensinando aqui no YouTube.